Olá! Vamos continuar o nosso curso de Introdução à Psicanálise e hoje eu vou falar sobre o Complexo de Édipo, o famoso Complexo de Édipo. Nesse vídeo eu só quero, o meu objetivo não vou me estender muito no Complexo de Édipo, mas eu quero que você entenda a lógica do Complexo de Édipo, como ele se dá, qual é a estrutura lógica dele. E mais para frente, em outros vídeos, em outros cursos, eu devo me aprofundar e vou me aprofundar na estrutura do Complexo de Édipo. Mas, para a gente entender Complexo de Édipo, a gente precisa entender que o Complexo de Édipo nada mais é do que o cerne, o centro da psicanálise. A gente pode dizer que psicanálise é Édipo e Édipo é psicanálise. Tá, ok, entendi. Mas o que é Édipo exatamente? O Édipo é uma constelação de afetos, de desejos, de sentimentos que uma criança mantém para com seus pais e que os seus pais mantêm para com a criança. Então, um bando, um grupo enorme de sentimentos, de afetos, de fantasias, de desejos que a criança tem com os pais e os pais com a criança. Ok. Isso faz com que o Édipo tenha um formato, né? O formato geométrico do Édipo é o triângulo. Então, falar em Édipo é em falar numa relação triangular. Criança, mãe e pai. Criança, mãe e pai. Criança, mãe e pai. Esse triângulo é o Édipo. Bom, outra característica do Édipo é que ele é universal. Porque nenhum adulto pode deixar de ser alvo do interesse da sua criança. E nenhuma criança consegue deixar de se interessar por aqueles que criam a criança. Ou seja, nenhum adulto consegue deixar de ser alvo do interesse da criança, do filho ou da filha, e nenhum filho deseja não consegue não se interessar pela mãe e pelo pai, por essa relação triangular. O Édipo, para a gente entender o Complexo de Édipo, aonde ele se apresenta, o Édipo ele incide sobre toda a relação do indivíduo, que esse indivíduo mantém com os outros. Ou seja, por que o Édipo é tão importante? Por que essa relação triangular, essa constelação de afetos da criança com o pai, com a mãe, por que isso que surge, diz Melanie Klein, nos primeiros momentos de vida, diz Freud, depois ele concorda com Melanie Klein nos 4 anos de idade, o auge do Complexo de Édipo, não que ele não, né, o auge atinge-se aos 4 anos. Mas por que essa formação triangular, dessa constelação de afetos da criança com os pais para com a criança, por que isso toma esse vulto todo? Porque o Complexo de Édipo ele é uma espécie de modelo que vai orientar, padronizar e clamar para se repetir em todas as relações humanas desse indivíduo. Mais ou menos assim. Me diz o que você sentiu e o que você não gostou de sentir com seu pai e com sua mãe, e eu te digo como você se relaciona com tudo aquilo que não é você. Inclusive a ideia que você tem de você. O Complexo de Édipo ele vai estruturar então as relações interpessoais do indivíduo e vai ter uma incidência na vida intrapsíquica do indivíduo. Por causa da capacidade, por causa da intensidade das identificações que essa criança vai manter com os pais. Mas, fundamentalmente, onde está o Édipo? O Édipo está no seu desejo por alguma coisa que não é você. Quando se deseja um indivíduo ou um objeto, pode ser um computador, um objeto inanimado. Ou seja, o Édipo está incidindo, tem muita incidência sobre o desejo humano, sobre as relações humanas. Então você começa a entender por que o Édipo, o Complexo de Édipo, ele é tão importante para a psicanálise, que é esse tratamento daquele que admite que sofre. E o indivíduo sofre, entre muitos motivos que uma pessoa pode ter para sofrer, mas um dos motivos muito, muito grande, uma das razões mais intensas do sofrimento humano é a relação que esse ser humano tem com as outras pessoas. E também o efeito disso na relação que o indivíduo mantém consigo mesmo. Então,
O complexo de Édipo, ele incide no desejo humano e no desejo de desejar o outro, e em como esse padrão se repete sistematicamente, o indivíduo tendo consciência ou não em suas mais variadas relações, seja de amor, seja de agressividade. Então, o complexo de Édipo orienta a ordem do desejo, o complexo de Édipo orienta as relações objetais, ou seja, com o outro. O complexo de Édipo também, por efeito, vai orientar a estrutura do sofrimento humano. Por isso, o complexo de Édipo é um complexo tão importante. Muito comum, vou desfazer uma confusão, muito comum as pessoas falarem complexo de Electra. Em psicanálise, esse complexo não existe. O que existe é o complexo de Édipo masculino, do gênero masculino, do menino, e o complexo de Édipo feminino. Ou seja, o complexo de Édipo ele incide nos dois gêneros com dinâmicas distintas, que em próximos vídeos a gente vai se aprofundar. Então, espero que você tenha entendido a lógica do complexo de Édipo, dessa teia, e a importância do complexo de Édipo na estruturação psíquica. Ao estudar complexo de Édipo, você consegue entender muito bem por que um indivíduo deseja o que deseja e por que ele sofre do que sofre. Então, o complexo de Édipo ele norteia a querência humana e o sofrimento humano. Por isso, ele toma esse vulto tão importante dentro da teoria e dentro da escuta, dentro do setting, dentro do tratamento psicanalítico. E esse complexo de Édipo ele se estrutura na infância. Então, é por isso, por causa do complexo de Édipo, que a gente costuma ouvir, né? Ah, mas para o psicanalista tudo é pai, mãe e infância. Isso é um jeito metafórico de dizer, é que a pessoa não sabe, que para o psicanalista tudo está no Édipo. E isso se mantém intacto até hoje, independente do autor que você vá se utilizar, o autor que você se debruce e estude com mais intensidade, seja Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, André Green, todos. O que une, vamos dizer, a perspectiva psicanalítica é porque a perspectiva psicanalítica é uma perspectiva edípica. Ao escutar um ser humano num set, estamos ouvindo uma criança falando de pai e mãe e de como essa relação triangular fora introjetada no indivíduo, estruturando suas ações imateriais, materiais, seus sofrimentos, suas frustrações. Então, o analista, ele ouve o adulto, mas ele escuta a criança edípica. Ele escuta, você pode estar diante de um marmanjão com seus 40, 50 anos, o analista está ouvindo aquela criança de 4 anos, tentando entender a dinâmica emocional. Pois entende que a neurose atual, a psicanálise, os psicanalistas entendem que a neurose atual é uma espécie de desdobramento da neurose infantil. Ou seja, não que não exista neurose atual, óbvio que existe. Existe sofrimento atual por conta de uma questão pontual da atualidade. Óbvio, isso existe. Mas esse cenário, nós vamos observar que esse cenário do sofrimento atual é a representação desdobrada, simulada de uma situação psíquica da primeira infância. Por isso, os psicanalistas se interessam tanto pelo complexo de Édipo, infância, pai, mãe, e a relação do indivíduo na infância com pai e mãe. Para você ver, para você entender um pouco a pertinência do complexo de Édipo, muito como as pessoas, ao lerem, a tomarem contato, né, com o complexo de Édipo, ficarem um pouco chocadas com a ideia de que, como assim eu sexualizei meu pai ou minha mãe, e como assim eu quis destruir meu pai ou minha mãe? Porque ao falar de complexo de Édipo, nós estamos falando de 3 coisas. Estamos falando de 3 coisas irracionais, ilógicas e intoleráveis. Ao falar de complexo de Édipo, estamos falando necessariamente de incesto, parricídio e matricídio. Desejo de possuir corpo de pai e mãe, desejo de matar, aniquilar, suprimir pai e mãe. Incesto, parricídio e matricídio são 3 desejos dignos de serem reprimidos e recalcados, porque eles não são civilizados. Então,
O conteúdo, porque por isso que a maioria das pessoas fala assim, tô lendo sobre o complexo de Édipo, eu não concordo. Eu não lembro, a pessoa diz, né? Eu não lembro de ter desejado pai e mãe, ou não lembro de ter desejado a morte, a aniquilação ou a distância do meu pai ou da minha mãe. Eu não lembro de nada disso. Logo, não aconteceu, não acredito nisso. Bom, a perspectiva da psicanálise é o exato oposto. Como a psicanálise trabalha com uma ideia de defesa, ou seja, que o indivíduo se defende, e ao se defender, operar um mecanismo de defesa, ele se poupa do sofrimento, o principal mecanismo de defesa é a repressão. Impedir com que o conteúdo ascenda à consciência, impedir que o conteúdo seja percebido. Então, as maiores verdades de um ser humano, ele nem lembra. E uma das características é que a maior parte das pessoas não lembra do complexo de Édipo. Por quê? Porque foi muito sofrido. Imagina uma criança de 2, 3, 4, pouquinho mais de idade, tentando possuir pai e mãe ou tentando destruir pai e mãe. Ele tende a ser frustrado. Ele tende a ser frustrado em todas as tentativas edipianas, tanto a incestuosa quanto a parricida ou a matricida. Significa então que para a criança, e esse é o registro que fica, e por isso ela vai sofrer, e por isso ela vai reprimir e recalcar, e por isso vai ficar no inconsciente, significa dizer que o conflito edipiano é estrutura e é estruturante de muito sofrimento. E aí opera-se uma defesa. Para não sofrer, eu simplesmente reprimo, recalco e anulo. E tenho com a anulação o efeito de uma amnésia. E eu digo, isso não aconteceu. Então, para a psicanálise, os piores momentos da vida do indivíduo, ele simplesmente tende a anular, a esquecer para não... E é um movimento até de poupar, né? de interessante. Não quero ficar sofrendo. Então, complexo de Édipo não costuma ser lembrado, o indivíduo costuma reprimir e recalcar o complexo de Édipo. Tá? Esse complexo de Édipo, flashes imagéticos ou mesmo de sensações ao longo do tratamento analítico costumam voltar, o indivíduo costuma ter sonhos, lembranças, sensações que se assemelham aos conteúdos sexuais, né, incestuosos, parricidas e matricidas do Édipo. Por isso que o conteúdo, durante a análise, o conteúdo edipiano costuma vir à tona, costuma se aproximar da consciência, costuma pressionar, né, a consciência para ser percebido. Mas, geralmente, o complexo de Édipo ele é reprimido e recalcado e realmente o indivíduo não tem lembranças. Porque o complexo de Édipo ele é substituído por um outro complexo. Sendo esses os dois únicos complexos em psicanálise. O complexo de Édipo é substituído pelo complexo de castração. O que o complexo de castração castra? O complexo de castração castra o Édipo. É problema e solução. O Édipo é problema, a castração é tentativa de solução. Vamos ver por que é só uma tentativa. Que pode ser que num primeiro momento até dê certo. Mas é isso. O complexo de Édipo é basicamente isso. Existem uma série de desdobramentos sobre psicopatologias, formações de identidade sexual, etc, etc, que no curso, ao longo do curso de formação em psicanálise estrutural, temos dois módulos sobre o complexo de Édipo. Você vai poder estudar de maneira muito mais aprofundada o complexo de Édipo, em suas incidências, em seus desdobramentos. Mas, basicamente, é isso. Espero que você tenha entendido um pouco. Espero que esse vídeo consiga fazer você poder ler um pouco sobre o complexo de Édipo, consiga estruturar um certo conhecimento básico para que você consiga ter acesso a leituras mais aprofundadas e entendimentos mais aprofundados sobre o complexo de Édipo. Curta o nosso canal, inscreva-se, compartilhe, fale para os amigos, para todos os interessados em psicanálise e todos aqueles que possam querer saber um pouco mais sobre o psiquismo, a subjetividade humana. Até, vejo você no próximo vídeo.